Boa tarde, meus queridos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma tarde maravilhosa. Aprove a Deus nos preparar este momento. Que o Senhor possa, como já vem falando ao meu coração, falar ao seu muito mais ainda. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre pregar a palavra de Deus. Quero falar um pouco sobre isso, como pregar a palavra, como transmitir essa palavra. E pela graça de Deus me traz boas lembranças quando em 1991, para quase 1992, me lembrei quando eu pela primeira vez sentei numa sala. E ali eu comecei a ter novas experiências com homens de Deus, com habilidades para ensinar, para falar sobre as verdades do reino de Deus. E o mais gostoso, gente, que hoje eu lembrei de uma pequena apostila que naquela época me trouxe muitos conhecimentos. Interessante que eu falo pequena, mas de pequena não tem nada ainda, numa época que eu praticamente estava olhando, ainda sendo preparado através de máquinas de datilografia. Que coisa interessante, né? E eu olhando aqui, onde eu grifei vários assuntos que me chamavam a atenção, aonde ali o professor, o mestre na palavra, nos trazia conhecimento da palavra de Deus e nos orientando, porque a classe da qual eu fazia parte naquela época, gente, em 1991, que coisa maravilhosa. Lembrai você ainda quando vê um material desse. A escola, poucos conhecem, a Escola Teológica Pastor Cícero Canudo de Lima. Eita! Muita gente, na verdade, quando eu falei agora, vai lembrar e vai falar: essa escola aí eu também estudei, essa escola eu participei. Pois bem, essa escola, ela ainda existe com certeza aqui no setor 5 do campo de Osasco, na Assembleia de Deus Ministério do Belém. Foi a primeira vez que eu me vi sentado numa escola de preparação na área de teologia para obreiros. Olha que coisa linda, né? E por que hoje eu quero falar sobre isso? Porque eu quero falar da palavra de Deus. Você sabia, gente, que a palavra do Senhor, como já está aí, eu deixei até um tópico para vocês. Mesmo quem tem o dom de pregar, precisa aprender. Certo, pastor reverendo Josué Mendes, meu primo, me dando o privilégio, a honra hoje de me acompanhar. Meu querido pastor, também faz parte de uma igreja que tem pouco tempo, né, pastor Josué? Eu sempre falo isso, pouco tempo de fundação, se não me falha a memória, a Igreja de Deus aqui no Brasil, mas ela veio de fora, fundada em 1886. Agora, pastor Josué, se não me falha a memória, na data do meu aniversário, né? 19/8. Puxa vida, se eu estiver errado, agora você vai ter que digitar e corrigir, porque a minha memória, às vezes, ela... o tico e o teco, às vezes ela falha, mas se não me falha a memória, parece-me que é 19/8 de 1886, a fundação da Igreja de Deus. Trabalho maravilhoso, da qual o meu primo, pastor Josué Mendes, faz parte. Claro, da minha família nós temos ainda o fundador da Igreja de Deus, para quem não sabe, o bispo Luiz Mendes. Interessante que ele é fundador da igreja no estado, se não me falha a memória, o pastor Josué vai ter que me corrigir, se não me falha a memória, no estado de São Paulo, vindo ele ainda do Rio de Janeiro. Bom, aí o pastor Josué me ajuda porque ele faz parte desta igreja e quando eu sou convidado, com muita alegria, eu vou lá, participo, toco instrumento, trago uma palavra da parte de Deus. Assim ele também, quando ele vem no nosso meio, sempre comigo, apoiando, ajudando, falando as coisas do reino de Deus. Amém? Querido, hoje
eu quero falar no Você Sabia? O que eu comecei aqui falando que mesmo quem tem o dom de pregar, precisa aprender. Alguns anos atrás, eu ainda recorrendo a outra matéria de assunto do qual quero falar, que eu fiz parte, também fui professor. Olha só que coisa interessante. Também aqui na igreja da qual eu fui obreiro credenciado, fui evangelista, músico, levita, né, evangelista em células, grupos familiares, enfim, muitos anos ali eu também dei aula. E uma das coisas interessantes que nessa apostila, principalmente da homilética, trata-se de um assunto que é verdade, o que o comentarista fala ali. Poxa, é claro que quem tem o dom de pregar, graças a Deus, mas não é porque eu tenho o dom, não é, né, pastor Josué Mendes, a bispa que está comigo, a Noemi Simões, não é porque nós temos o dom de pregar que está tudo resolvido. Tudo, querido, até o dia de hoje eu não abro mão de estudar, de aprender e de ouvir também pessoas que Deus levantou, tanto antes como até depois de mim. Só para você entender, Deus sempre vai usar aquela pessoa que não abre mão de buscar conhecimento da palavra de Deus. Aí que está o segredo. E aí que são as coisas que às vezes a gente deixa, muitas vezes abre mão. Por exemplo, talvez você nunca ouviu falar de homilética. E a homilética, que é a arte de pregar, né, é considerada, na verdade, a arte de pregar, ou seja, gente, de utilizar os princípios da retórica com a finalidade específica de falar sobre o conteúdo da Bíblia Sagrada Cristã. Só para você saber, eu quero já te deixar um pouquinho mais a par desse assunto, tá? A homilética, por exemplo, ela se originou a partir do grego, da palavra grega, né? Homiléticos, que por sua vez, gente, olha, derivou de homilos. Olha que coisa interessante. E homilos no grego significa multidão ou assembleia do povo. E esse termo, gente, acabou por originar a palavra que muito se ouve, por exemplo, para quem não sabe, mas aí vem o Você Sabia, na Igreja Católica Romana. Ela usa muito o termo da homilia, que quer dizer o discurso com a finalidade de agradar. Olha que coisa interessante. Gente, todos são chamados para pregar a palavra de Deus. Por exemplo, você pode pregar de várias maneiras diferentes. Não existe uma única fórmula, por exemplo, para pregar. E aí vem a base lá em Marcos, pode anotar, Marcos capítulo 16, verso 15. No entanto, a Bíblia dá vários conselhos sobre como pregar a palavra de Deus. E pregar significa anunciar, por exemplo, expor, explicar a palavra de Deus. Algumas pessoas, por exemplo, para quem não sabe, são chamadas para pregar com sermões, estudos bíblicos, mas todos podemos pregar de outras maneiras, está até melhor falando. Por exemplo, eu quero aqui dar para você, né, um exemplo para que você entenda. E eu tiro até por mim. Eu nasci na igreja, para que eu sempre falo isso, meus pais já eram da igreja Assembleia de Deus, aqui de Osasco, tá? Quando solteiro, a minha mãe da Assembleia de Deus, solteira, Ministério do Belém, para você poder identificar. O meu pai já fazia parte da igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Casando, mamãe saiu do Ministério do Belém, veio para Madureira. Até hoje eles estão aí congregando e adorando a Deus. Então eu nasci aí. E quando eu me despertei, tive interesse de querer pregar, falar as coisas do reino de Deus, olha que interessante, eu ficava observando pastores que já há muito tempo vinha pregando, ensinando e anunciando a palavra de Deus. E é muito interessante que eu, como não consegui me identificar com aqueles grandes oradores, até porque os grandes oradores, eles, de certa forma, por ter uma forma de pregar
não sei nem como dizer isso, mas eu vou tentar ser simples no modo de falar. Ou seja, pregar de uma forma que, no meu modo de ver, eu falava, poxa, mas eu não consigo me ver gritando desse jeito. E eu não consegui me identificar. Até porque agora, com certa maturidade, aí eu consigo entender. Cada um Deus usa de uma maneira, de uma forma. Talvez a forma desse pregador, que na época eu não consegui me identificar, era a forma que Deus deu a ele, a maneira ou a forma dele ministrar. Mas eu não consegui me identificar, e inclusive não consegui me identificar. Por quê? Porque agora você vai ver alguns exemplos que talvez você vai ter a resposta de Deus e você vai entender que Deus vai te usar dessa maneira, da forma que Ele criou, da forma que você é. E é assim que nós temos que entender, porque se nós conseguirmos entender, nós vamos transmitir a palavra de Deus de acordo com aquilo que hoje eu quero transmitir, falar e fazer um comentário para que você depois, quando eu perguntar, você sabia? Amém? Por exemplo, tem muita gente que pode, e de fato é uma coisa maravilhosa, pregar com a vida. Como é que é? Pregar com a vida. Sim, querido. Muitas vezes, ações fala mais alto que as palavras. Viver o evangelho é uma forma de pregar o evangelho. Ei, os vizinhos da frente, os vizinhos atrás, os vizinhos tanto esquerda ou da direita, enfim, eles estão nos observando. E ele busca ver em você que de ser discípulo do Senhor Jesus, um bom testemunho. Sabe, você dando aí um bom exemplo como seguidor do Senhor Jesus. Outra forma que às vezes as pessoas nem pegam, mas é uma das formas que eu mais utilizo, justamente quando eu não tenho muito conhecimento com as pessoas, a conversa. Em conversa você transmite, você fala sobre as coisas que vai edificar, que vai trazer salvação às pessoas que nos conhecem ou você por acaso venha conhecer. Então, por exemplo, uma conversa sobre Jesus e a fé é uma forma de pregar a palavra de Deus. Aí vem a pergunta, você sabia? Oh, aleluia, glória a Deus. E outra, com o próprio testemunho pessoal, você pode, gente, explicar a palavra de Deus contando sobre a sua experiência de vida com Jesus. É isso que eu acho engraçado, né? Nós um dia levantamos a mão, ou então a gente confessou, olha, eu quero aceitar Jesus, ou então quando o pregador, o evangelista, o homem, que geralmente, ou a mulher, que aqui quando eu falo homem, já quero que entenda que eu estou falando do homem e da mulher, pregando a palavra, lança o convite para que você de fato demonstre publicamente o teu arrependimento, você dá um passo à frente, você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. A partir daí, você tem essa experiência e muitas outras que vão acontecendo no decorrer da sua história e vida. Porém, às vezes é necessário você falar, sabe, de coisas que Deus tem feito e está fazendo na sua vida, na sua família, na vida, né, dos seus filhos, na vida da esposa, do esposo, etc. Porém, muitas vezes as pessoas deixam de contar. Como às vezes você pega um texto da Bíblia, da palavra do Senhor, quem te curou? Ah, quem curou não sei, mas quem me curou, eu acho que é profeta, e ele foi dizendo, profeta, até que ele teve um encontro real e ele entendeu que na verdade o profeta, o Messias, Jesus, enfim, era o enviado de Deus. E ele era cego de nascença, mas ele foi testemunhando, e cada vez que ele ia sendo, usar uma linguagem aqui um pouco, não está lá na palavra, mas uma linguagem que você entenda, vamos dizer assim, cada vez que alguém apertava ele, para que ele confessasse, pudesse trazer à tona quem de fato curou ele ia dizendo, e você pegando o texto, vai chegar um momento que ele vai reconhecer, e que aí ele vai entender que aquela pessoa não era só um profeta, mas era o próprio Cristo enviado por Deus. E aí vem a questão, se você, por exemplo, quer pregar a palavra do Senhor, muitas vezes a gente usa o termo, a palavra sermão, mas vamos usar aqui, se você quer pregar uma mensagem, acho que é até mais bonito, lindo, uma mensagem, sabe, que está centralizada na palavra do Senhor, aí vem uma questão que eu quero comentar com você.
toda a palavra, toda a mensagem do Senhor, sabe, elas têm que estar centrada, mas centrada de fato na palavra de Deus. A Bíblia deve ser a base, o centro de toda pregação. É aí onde eu quero te dar uma referência para que você veja que tudo que eu estou falando e trazendo aqui como correlatos tem base lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. E o que diz lá? Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. Para quê? Gente, para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E o verso 17 ainda diz: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para boa obra. Anote 2 Timóteo 3, 16 e 17. Aqui é onde eu tenho a base e fundamento para hoje falar, né, o que sempre eu falo, ou pergunto, melhor dizendo. Você sabia? É, querido. E aí no próprio verso 16, 2 Timóteo, capítulo, né, como eu citei, 3,16, a gente tem aqui uma palavra que fala o seguinte: inspiração divina da Bíblia. Gente, o domínio, olha bem, absoluto da Bíblia sobre nossas vidas é baseado em nossa convicção de que este livro, a palavra do Senhor, não apenas contém a palavra de Deus, mas que, olha bem, mas que é a palavra de Deus no total, gente, e em partes. E esse texto testemunha isto, descrevendo, por exemplo, o processo atual dessa inspiração, assimilação da vida, a palavra do Espírito Santo, como está no grego, oponeostos, ou oponeustos, depende de como vai se pronunciar, mas para mim é mais ligada e mais próxima a palavra, tá? Oponeostos, do grego, que aí vem a inspiração de Deus. Literalmente, queridos, significa tendo assimilado Deus. Uau, glória a Deus por isso. Então a Bíblia, ela deve ser a base e o centro, gente, de toda, olha bem, de toda a mensagem, de toda a palavra pregada em nome do Senhor Jesus. Por exemplo, você pode usar outras histórias e exemplos até para ilustrar situações, mas a mensagem principal, palavra de Deus, tá, deve ser fundamentada na Bíblia. Somente a palavra de Deus tem autoridade suprema. Ei, você sabia? Se você agora está comigo, está aqui ligado comigo, querido, eu vou dar aqui a minha parte. A minha parte é essa. Glória a Deus. Eu não sei você, mas agora que eu entendo uma coisa que você às vezes tem que começar a ter maturidade. Existem grandes oradores, com certeza. Eu não tenho dúvida que muitos homens e muitas mulheres de Deus pregam com facilidade, nos cativa, nos prende. Porém, preste atenção, a mensagem da palavra do Senhor deve ser a base e o centro de toda pregação. Não tem endereço, ou seja, não tem capítulo, não tem versículo, não tem algo citado para dizer na onde está a base para aquilo que está sendo falado e pregado. É por isso que até hoje, querido, me perdoe, mas eu tenho que falar isso para você. Deus, pela misericórdia de Deus, claro, eu creio nos dons do Espírito Santo. Até porque, sabe, eu fui selado com o Espírito Santo pela misericórdia de Deus quando eu tinha 13 anos de idade. Olha só, tinha 13 anos. Já passou um bocadinho de anos aí. Meu papai do céu, e como? Mas veja bem, se hoje aqui eu começasse a falar, aí vocês, por favor, entendam o que eu vou agora aqui falar. Eu começasse de uma hora para outra, em vez de eu falar, explicar, fazer a leitura, e só falasse em línguas sobrenaturais. 2 palavras em português
né? E 50 só em língua sobrenatural. Pastor Josué Mendes, você entendeu alguma coisa? Se Deus não te revelasse o que Deus está falando através de mim em línguas sobrenaturais? Bispa Noemi Simões, e aí, vocês conseguiriam entender eu falar 2 palavras em português e o restante só em línguas sobrenaturais? Ou então, uma palavra em português, daqui para frente só revelando e nada da palavra de Deus? Fica difícil, né? Pois é. Você entende como a gente tem que ter maturidade e entender que eu tenho que falar numa linguagem que vocês possam entender. E aí, portanto, daqui em diante vocês vão fazer um julgamento daquilo que serve para você, daquilo que não serve para você, daquilo que eu estou falando como base e endereço na palavra do Senhor. Você ir lá, fazer lá, vai conferir realmente. Está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 3, é verdade. E o verso 16 e 17, tem razão. Ele leu, tá lá. E aí vai. Mas você imagina, queridos, você imagina se todo momento, uma palavra dúzia, eu só falando em línguas sobrenaturais. E aí que eu estou dizendo, olha bem, somente a palavra de Deus tem autoridade suprema. É aonde eu sempre falo e ensino. Eu tenho, pela misericórdia de Deus, algo que Ele me deu à sua igreja. Deus me deu à sua igreja com o ministério apostólico. Deus deu o pastor Josué, reverendo pastor Josué, a igreja dele como pastor. E assim vai, cada um Deus vai dando à igreja para edificação, para um cuidado melhor. Enfim, Deus sempre vai colocar suas ferramentas, entenda porque eu estou dizendo isso, aonde Ele sabe que ali aquela pessoa será usada de acordo com aquela igreja, e a igreja dele precisa e necessita. Para que você tenha até um melhor entendimento, Efésios capítulo 4, verso 11 e 12, você vai entender por que eu estou falando isso. Então, meu querido, procure você que prega, que ensina, que é um professor, que é um mestre na palavra, você que é um apóstolo, você que é um evangelista, você que é um pastor, você que é um mestre na palavra, você que é um profeta, você que exerce na casa do Senhor a posição aonde Deus te levantou para ensinar, para pregar, enfim, sabe? Procure fundamentar suas ideias e principalmente os argumentos na Bíblia, na palavra do Senhor. O seu objetivo, querido, principal ao pregar a mensagem da palavra do Senhor é revelar, é explicar a palavra de Deus para que os outros ganhem, vou repetir, para que os outros ganhem entendimento e sejam edificados. Você tem feito isso? Parabéns para você. Que Deus te abençoe. Que Deus te use com mais autoridade do céu. Que o Senhor venha muito mais revelar os segredos do reino de Deus. É aí que está a questão, que eu sempre admiro, amo ver alguém quando começa sem nenhuma preocupação, sabe, de querer trazer para si alguma glória, algum holofote e apresentando a palavra como tem que ser apresentada e explicada, para que as pessoas tenham o quê? Entendimento e sejam edificadas. Gente, cada ministro da palavra, cada pregador, com certeza, é diferente e tem os seus próprios estilo de pregação. Mas com o tempo e a experiência, essas pessoas, como você, como eu, como nós, vai desenvolver a sua própria, né, a sua maneira própria de ministrar, de trazer à tona a revelação, a palavra do Senhor. Porém, no entanto, querido, toda pregação, toda mensagem, ela tem que ter uma estrutura básica. E eu quero passar isso para você. Qual é a estrutura básica? Gente, ela tem que ter princípio. A estrutura básica, primeiro ponto, princípio. A apresentação do assunto, da mensagem, da pregação. Outra coisa, meio, princípio, meio, o desenvolvimento deste assunto como exemplos, argumentos e etc. E claro, o fim. Então, princípio, meio e fim.
A síntese das ideias, por exemplo, principais da pregação e aplicação e prática. E último, claro, eu quero aqui, sabe, lhe dar aqui, abre aspas, um conselho. Se você, por exemplo, querido, está com alguma dificuldade, e eu não deixo jamais, quando eu tenho dificuldade de algum assunto, de alguma matéria, algo que ainda eu não estou, sabe, com certa firmeza, com certo entendimento, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que todos nós deveríamos sempre fazer: buscar ajuda, peça ajuda. Você não precisa, nem eu, nem você, ninguém fazer tudo sozinho. Procure, gente, alguém, sabe, com mais experiência ou experiente para lhe ajudar a ensinar, a pregar esta palavra de Deus. Mesmo, veja bem, mesmo quem tem, repito, o dom de pregar, precisa aprender. Entendeu? Até hoje, eu admiro, porque eu não tive no começo, sempre conto isso, um mestre, um professor de música que pudesse me instruir quando eu quis tocar o violão, que nem meu era, gente, era emprestado. E era uma dificuldade naquela época, porque ninguém queria ter, ou porque talvez não tinha paciência, porque achava, esse camarada aí não vai tocar nunca, isso aí, né, ou mão pesada, enfim, não tem ouvido, não vai entender. E eu busquei em Deus o dom de entender, de compreender, e sozinho eu fui, sabe, lutando do meu jeito, da maneira. E quando Deus me apresentava alguém, eu falava: olha, como é que faz essa nota? Que nota é essa? Eu lembro até hoje. E da mesma forma, da maneirinha que Deus permitiu, e eu fui aprendendo, consegui ter ouvido. Mas o mais interessante, até aqui, tem um excelente músico, se não fala a memória, o Giovanni Moraes. Tudo bem, meu querido? Eu acredito que eu vi algumas coisas, eu acredito que você também, levita, toca com muita alegria, e deve cantar com muita alegria para Jesus. Querido, servir a Deus, ministrando louvor, tocando, glória a Deus pela vida de todos vocês. Mas eu lembro que eu comecei com um violão de 6 cordas. O violãozinho tinha sua Mi, tinha sua Si bonitinha, tinha a linha sua Sol, a Ré, então, maravilha. A Lá estava lá, oh meu Deus. E o Mi também, só que eu não tinha ouvido. E um dia eu resolvi fazer o quê? Eu resolvi querer afinar o violão e não tinha ouvido. Imagina o que aconteceu com a coitadinha da Mi. A Mi se foi, a Si foi atrás da Mi também. Só fiquei com a Sol, só fiquei com uma Ré, aí só fiquei com a Lá e fiquei com o Mi. Pois bem, e aí naquela época, como já não acreditava que eu poderia tocar alguma coisa, eu resolvi ver se eu conseguia que me abençoasse com a Mizinha e a Si. E ninguém quis me abençoar. E falei: agora, o que eu vou fazer com esse violão? Só tem o quê? 4 cordas. Você vai entender porque eu estou falando isso. E aí eu resolvi, então, já que eu só tinha 4 cordas, ninguém queria ofertar a Mizinha nem a Si, ninguém queria, me dar um dinheirinho para comprar um encordamento. E eu resolvi, sabe, marcar todo o braço do violão e fiz do violão um contrabaixo. E aí eu comecei, então, já que eu não podia tocar o violão, eu vou aprender a tocar contrabaixo. E aí o que aconteceu? Eu consegui ter entendimento e começar a tocar o contrabaixo. Com mais pra frente, eu fui começando a fazer as meias pestanas, notas baixas do violão, e fui desenvolvendo até que eu consegui ter entendimento, não só, sabe, tocar o violão, tocar a guitarra, tocar o contrabaixo, ter um pouquinho de arranhar o teclado, eu tenho muita dificuldade, aí eu acabei desistindo. Bateria, então, é uma bagunça só. Mas Deus foi me dando algumas coisas que me ajudou a entender, e lá na frente depois, ainda ensinando outras pessoas a ter o mesmo gosto de tocar para o Senhor Jesus. A mesma coisa é a palavra do Senhor. O verdadeiro mestre, aquele que tem o dom, aquele que é chamado por Deus, ele tem prazer de não ficar só para ele os segredos revelados do céu. Ele é um porta-voz. Ele é um querix, que no grego, querix significa que ele é um proclamador, ele vai anunciar, ele vai denunciar, ele vai falar as coisas do reino do Senhor Jesus, através do querigmar, que é a própria palavra do Senhor.
Então, o que hoje eu quero dizer para você? Não desista. Procure sempre conhecer, se aprofundar nas coisas que diz respeito às coisas do Senhor, as palavras do Senhor. Querido, Deus me chamou e não tem como eu mudar. Eu amo falar das coisas do reino do Senhor. Eu amo, eu tenho prazer, eu tenho alegria. Eu tenho alegria, queridos, alegria mesmo, de falar, de ensinar, de contar as coisas que tem a ver com o reino de Deus. Até porque, preste atenção, você está querendo ir para onde? Você quer ir para o inferno? Para o inferno? Você quer ir para o inferno? Ou você quer ir realmente, sabe, para o céu, ter uma vida eterna com Deus? Porque duas coisas vão acontecer. Isso aí não tem como alguém dizer que, né, é conversinha. Ou você vai ter uma vida eterna, separada de Deus, juntamente com todos os 1/3 de demônio que deixou seu lugar de origem, acompanhando o próprio Satanás, separado de Deus. Ou você vai lutar pela tua salvação, buscar conhecer a palavra, entender a palavra, não abrir mão da palavra. Hoje eu falei um pouquinho sobre pregar a palavra, mas não é só pregar de um modo que todo mundo muitas vezes usa de artimanhas, de autoajuda, né? Quem chega à igreja, não tem como eu não falar isso, quem chega à igreja, claro que chega na igreja muitas vezes doente, enfermo, problemas na sua família, desemprego, desiludido, mal amado, mal amada. Existem pessoas que chegam buscando um conselho, um conforto e muitas vezes buscando a sua verdadeira libertação. E como que isso vai acontecer? Gente, isso vai acontecer através da pregação do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Glória a Deus por isso. Você pode glorificar o Senhor? Eu digo amém. Por isso, querido, não abra mão. Se você foi plantado em um lugar, glorifica a Deus se neste lugar, que chama casa de oração, há uma verdadeira pregação, ensino baseado, centralizado. Sabe, o tema central desta palavra é o Senhor Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Se nesta casa de oração Deus te plantou, há um ensino verdadeiro, há um fundamento aí, esse fundamento é a doutrina dos apóstolos. Eita, Deus te plantou no lugar certo? Deus te plantou no lugar certo. Agora você tem que fazer a sua parte. E qual é a minha parte? A sua parte não é só ouvir. Não é só dar glória a Deus. Não é só dizer aleluia. Não. Sua parte, além de você ouvir, é praticar, testemunhar. Entendeu? Aí vem o que eu mais amo. O que você mais ama? Poxa, você falou que ama pregar, ama falar da palavra. Gente, eu amo o ide. Ide e fazei discípulo. Amém, Willis Carvalho. Ide e fazei discípulos. É aonde eu ensino, é aonde eu abro células de evangelismo, aonde eu vou nas casas, aonde eu entro, sabe, muitas vezes com casa de paz, ensinando sobre Ebed-Edom, falando sobre tudo que aconteceu quando a arca, que é a palavra, entrou na casa deste homem que não tinha nada, gente. Quando você pega a história desse homem, eu não vou falar aqui, senão vai estender muito, mas um dia Deus permitir, eu falo sobre isso. E aí Deus começa a transformar a vida daquela família. Glória a Deus. Por isso, querido, eu termino dizendo, não abra mão da palavra. Não abra mão dessa palavra. Continue tendo sempre o desejo de meditar, de refletir. Como eu falo, nas quarta-feiras está aí o Iris dizendo amém. Nas quarta-feiras que nós temos nossa célula de evangelismo, nós estamos com um kit de salvação, falando sobre o reino de Deus, falando sobre a palavra, falando sobre a oração, falando sobre o processo que todos nós, sabe, estamos sendo, até melhor falar assim, lapidados. Isso acontece com o novo nascimento. Você aceitou Jesus? Se você Deus pela sua vida, se você está afastado, eu oro para que o Espírito Santo toque em você,
para que você não fique afastado, mas para que você corra o mais rápido possível. Aceite a Jesus, não abra mão dele. Eu como ministro te abençoo, que a partir de hoje, você agora grude, mas não solte mais de Jesus. Tá bom, meu querido? Que Deus te abençoe. Que o Senhor possa falar mais profundamente ao seu coração. E eu quero falar aqui, aproveitar essa live, neste domingo. O primeiro domingo é nosso culto, sabe? O culto com a nossa família. Eu vou estar fazendo a ceia do Senhor. E eu quero te convidar, se você quiser participar conosco, eu vou transmitir, sabe? O culto, a ceia. Você só precisa ter na hora, quando eu estiver ministrando a ceia do Senhor, você precisa ter um suco de uva, você precisa ter um pão, porque eu vou orar, nós vamos consagrar, e aonde você estiver, tanto aqui no nosso amado país chamado Brasil, ou até mesmo fora, você pode participar junto conosco. Por que eu digo isso? Porque quando você vai lá, olha que linda a palavra, em 1 Coríntios, capítulo 11, o verso 23, o próprio apóstolo Paulo diz: o que eu recebi do Senhor na noite que ele foi traído, eu vos entreguei. A ceia não é minha, a ceia não é de uma placa, a ceia não é de um ministério, a ceia, ela é do Senhor. Fazer isso em memória de mim. Então, em memória de ti, Jesus, nós partiremos o pão. Você é meu convidado, você é minha convidada. Agora, no domingo, dia 5/4, a partir das 18h30, nós vamos abrir o culto, vamos louvar, teremos um momento de palavra, teremos a ceia do Senhor, e vocês, todos vocês, se assim o quiser, pode participar conosco. Amém? E será uma honra, será um prazer, cada um na sua casa, aonde você estiver, oh, aleluia, participando conosco. Que Deus te abençoe, que o Senhor lhe dê uma tarde maravilhosa, que o Senhor te dê uma noite abençoada. Como ministro do Evangelho, eu lhe abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do Senhor. Amém? Amanhã, se assim o Senhor nos permitir, claro, gente, eu retorno com café com Deus. Às vezes, se eu entrar um pouquinho antes, eu aviso vocês, mas sempre depois das 8. Amém? Que Deus te abençoe. Fiquem com Deus. Receba aí, ó, meu abraço. Um beijo no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus também abençoe a minha querida irmã Lúcia Carvalho. Que o Senhor te abençoe, viu? Você e toda a sua família, esse povo lindo, logo ali na Bahia. Glória a Deus. Shalom.